Atos capítulo 5. Eu quero ler com você os versos 40, 41 e também o 42, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Então, chamando os apóstolos, os açoitaram e ordenaram a eles que não falassem no nome de Jesus. E depois os soltaram. Então, depois de chamarem os apóstolos e os açoitarem, baterem neles, ordenaram a eles que não falassem mais a respeito de Jesus. E os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Bom, vamos lá. Bem diferente daquilo que as pessoas têm entendido como evangelho, como reino de Deus, como servir a Deus, como seguir ao Senhor, é a realidade, a experiência que estes homens, mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, aqui lá no começo da igreja, eles experimentaram. Servir a Deus de verdade, não se servir de Deus, porque tem muita gente que acaba se servindo de Deus, né? Tem muita gente que se torna cristão apenas pelas benesses, né? Pelas possibilidades que alguém lhe voga, né? Lhe diz, olha, se você se tornar um cristão, vai acontecer isso na tua vida, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro. E a pessoa se enche, né, de ilusão, ela fantasia um monte de coisa, e aí ela desce as águas para o batismo, ela vai na frente da igreja, ela testemunha, ela coloca na internet, né, que ela agora é uma cristã, que agora ela está obedecendo a Jesus, que Jesus é o Senhor da vida dela e tal. Ela usa uma camiseta, ela coloca um adesivo no carro. E ela diz para os amigos, conta testemunho a respeito de Cristo, olha, eu sou cristã, eu agora tenho um compromisso com Cristo, eu estou caminhando com Jesus. Mas tudo isso dentro de uma expectativa ou dentro de uma perspectiva que não é real, não é real. Na verdade, a nossa vida cristã, o nosso caminho cristão, ele não tem nada a ver com essa ideia de que servir a Deus significa que tudo agora vai ser mil maravilhas e que eu não terei mais problemas e que eu não terei mais dificuldades e que eu não terei mais lutas. Isso não existe, na verdade, né? Se é isso que você está procurando, não é esse o lugar, né? Não somos nós que estamos aqui reunidos. Todos nós que estamos aqui reunidos, nós entendemos que ser cristão, viver a vida cristã, é um comprometimento com Jesus. E é o comprometimento com Jesus que tem um preço, né? Tem um preço. Então, a pessoa, eu estou na igreja fazem 35 anos, eu estou no ministério pastoral fazem 15 anos que eu fui ordenado pastor. Eu estou cuidando da igreja desde o começo da igreja, nossa igreja fez 20 anos agora, então uns 23 anos por aí eu estou à frente da igreja, da época que era congregação e depois quando se tornou igreja. Confesso para vocês que já vi muitos rostos, muitas pessoas passarem pela igreja. E a maioria das pessoas, né, a grande maioria, não permaneceu. Não permaneceu. Não permaneceu por N motivos. Não permaneceu porque alguma coisa desagradou ela, ficou desagradada de alguma coisa. Não permaneceu porque alguma coisa que ela esperava, a expectativa que ela criou não se realizou. Não permaneceu porque teve problemas com os irmãos, teve problemas de relacionamento, porque foi, de algum jeito, se decepcionou de alguma forma com algumas pessoas ou com alguma situação. Então, eu vivi e louvo a Deus porque a experiência que eu tive de igreja, eu tive muitos líderes, muitas pessoas saudáveis. É lógico que teve também as pessoas problemáticas que passaram, os líderes, as situações complicadas. Mas eu louvo a Deus porque, assim, se eu olho, não foi perfeito, mas se eu olho para a minha caminhada cristã, eu sempre tive modelos de pessoas que serviam a Cristo, que serviam a Deus.
E no meio de todo esse caminho, quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas abandonaram? Quantas pessoas deixaram o caminho? Quantas pessoas deixaram a Cristo? Talvez era isso que o diabo não queria que hoje a gente compartilhasse, tentando fazer com que a gente não tivesse esse momento aqui para conversar. Porque eu preciso abrir o meu coração para você e dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração. E a vida cristã, ela não é feita de altos e baixos. Ela é um caminho. É um caminho que nós percorremos. É um caminho que tem pedras, é um caminho que tem espinhos. É um caminho que tem vales, é um caminho que tem desertos. É um caminho que tem gigantes. É um caminho que tem fornalha. É um caminho que tem cova. É um caminho que tem N desafios. Tempestades. O Mar Vermelho à frente. É um caminho. E nós estamos todos caminhando por este caminho. Olhando para Jesus, olhando para o nosso Senhor. E crendo que nós somos mais do que vencedores nele. Mas estamos aí na nossa batalha do dia a dia, caminhando e servindo a Deus. O texto que nós lemos fala de homens de Deus. Está falando a respeito dos apóstolos. E o texto bíblico diz que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam desobedecendo a Deus? Não. Eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam anunciando o reino de Deus. Eles estavam obedecendo a Deus. Aliás, essa surra que eles levaram porque estavam obedecendo a Deus. Essa dor que eles estavam sentindo, as dificuldades que eles passaram, não foi porque eles desobedeceram a Deus. Foi porque eles obedeceram a Deus. Eu sei que tem gente aqui que já sofreu porque obedeceu a Deus. Porque obedeceu ao Senhor. E ainda tem essa coisa, né? Que você está obedecendo a Deus, aí você passa por um sofrimento, por um tempo difícil, por alguma perda, por alguma circunstância, e ainda vem os filhos do inferno, os filhos do diabo, os profetas do maligno, eles aparecem para apontar o dedo para você e dizer, mas você não serve a Deus. É como o diabo, por exemplo, fez com Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, lembra que Jesus estava no deserto? E o diabo olhou para Jesus e falou, você não é o filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pães. Rapaz, para de passar necessidade. Para de sofrer nesse deserto, meu irmão. Você não é o filho de Deus? Quantas vezes o inimigo chega e diz isso para você? Você não é uma filha de Deus? Você não é um filho de Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por aquele outro? Você não é um filho de Deus? E vem acusando mesmo. Tentar colocar a gente numa situação complicada. Estes homens estavam servindo a Deus. E porque eles estavam servindo a Deus, eles apanharam. E apanharam muito. E ficou muito claro qual era o motivo. Porque depois que eles apanharam, os soldados, os superiores ali, que estavam ali, ordenando os soldados para baterem neles, deixaram muito claro. Olha, nós ordenamos, olha só, não é pediu. Nós ordenamos que vocês não falem mais a respeito de Jesus. Nós ordenamos. Por que não quer que fale a respeito de Jesus? Por que o mundo não quer que você fale a respeito de Jesus? Por que o inimigo não quer que você fale na internet a respeito de Jesus? Por que o inimigo não quer que você fale aos quatro cantos aonde você está a respeito de Jesus? Por que o inimigo tenta impedir que se fale a respeito de Jesus aonde nós estamos? Por que o inimigo tenta impedir? É muito interessante, né? Porque nos últimos 20, 30 anos, eles pediram para tirar um monte de coisa das escolas, né? Não pode mais orar, não pode mais ter lá, né, a cruz ou o crucifixo, né? Como os nossos irmãos católicos utilizam, ou não pode ter a cruz, não pode isso, não pode aquilo e tal, não pode mais fazer oração, não pode mais falar de Deus aqui, não pode mais... Mas encheram a escola de um monte de outras bobagens. Encheram a escola de um monte de outras coisas. Por que não falar de Jesus? Por que nós não podemos falar de Jesus? Por que o mundo não quer que fale de Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus é a resposta. Porque Jesus é o caminho. Porque Jesus é a solução. Porque Jesus é a saída. Porque Jesus muda a vida. Porque Jesus transforma as coisas.
Porque Jesus é nome poderoso, nome sobre todo nome. Porque o diabo treme quando é falado o nome de Jesus. O diabo não treme quando se fala o nome de uma igreja. Ah, Igreja Presbiteriana Comunidade Vida Nova. O diabo não treme. O diabo não treme quando fala o nome de algum líder cristão. Ah, o pastor Maurício. Não. Mas o diabo treme quando fala-se o nome de Jesus. Ele treme. Nome sobre todo nome. Não era por acaso que aqui nesse texto havia uma ordem para que se não falasse o nome de Jesus. É porque não queria que curasse. É porque queria o caos. É porque queria que o mundo caminhasse à bancarrota. Queria que o mundo mesmo se transformasse no pior possível. E aí, de repente, começa uma manifestação no meio do povo, e algumas pessoas começam a proclamar o nome de Jesus, e esse nome de Jesus começa a trazer resultado, começa a trazer cura, começa a trazer libertação, começa a trazer renovo, começa a trazer mudança de vida. E aí é lógico que o inimigo vai vir com tudo. O inimigo, ele tenta nos seduzir com muitas coisas. Nós somos cristãos, nós somos povo de Deus e fomos chamados por Deus para pregarmos a respeito de Deus. E o inimigo fica tentando impedir você que anuncie o reino de Deus, que pregue o reino de Deus. Ele fica tentando iludir a gente com um monte de coisa. Ele fica tentando nos mostrar, nos encantar com um monte de coisa. Ele fica tentando nos absorver com um monte de problemas, com um monte de dificuldades. O inimigo fica tentando nos intimidar, como aconteceu com os discípulos aqui. Com toda certeza, o inimigo agiu de muitas formas na vida desses homens de Deus. Oferecendo coisas para eles. Olha, em vez de ficar com Jesus, aproveita isso aqui, é mais gostoso do que servir a Jesus. O diabo tentou de todo jeito. O diabo tentou, acusando eles, provavelmente sofreram acusação. Olha, esses homens parecem que são de Deus, mas olha, não confia muito e tal. Como acontece com todos os homens de Deus. Alguém, de repente, levanta falando mal dele, levantando acusações contra ele. Esses homens devem ter sofrido todo tipo de coisa. Ameaças. E quando o inimigo percebeu que não tinha jeito, que eles estavam dispostos a servir a Deus mesmo, e que eles iam falar de Jesus aonde eles estavam, aí o inimigo se tornou feroz, foi lá e deu uma surra neles. Falou, agora vocês vão parar de falar de Jesus. Agora vocês param de falar desse nome de Jesus. Achando que agora ia conseguir. Que agora eles iam se intimidar e dizer, não, então não vamos falar mais, porque senão a gente apanha de novo. Senão pode acontecer uma coisa pior. Eu quero dizer para você que está aqui comigo hoje, que é um cristão, uma cristã. Eu creio que Jesus deixou você aqui por causa disso. Eu creio que Jesus queria que você estivesse aqui ouvindo essa palavra nessa noite. Quero dizer para você do fundo do meu coração. Você foi escolhido por Deus e separado por Deus para falar de Jesus. Para proclamar o nome de Jesus. Nós não estamos aqui nessa terra para nenhum outro motivo, gente. Você não está aqui para nenhum outro motivo. Acredita no que eu estou falando. Só existe um propósito de você estar aqui. Proclamar o nome do Senhor Jesus. Levar o nome de Jesus para todo lugar. Eu não sei se você já percebeu, mas esse mundo é passageiro, esse mundo ele é volátil, ele é um mundo injusto, ele é um mundo complicado, é difícil, sabe? Eu quero que você entenda que nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Isso aqui não é o nosso lar, não é a nossa casa. Eu lembro de uma experiência de um casal de missionários. Eles serviram a Deus por 50 anos na África, no interior da África, num lugar muito difícil. Quando eles chegaram lá, as pessoas adoravam todo tipo de ídolos, enfim, tinha todo tipo. E eles chegaram e tinha alguns ritos religiosos que haviam lá que matavam crianças, enfim, e tal. E eles foram para esse lugar. Era um lugar muito complicado. Eles eram jovens quando eles foram para lá como missionários. Eles eram ingleses, família lá bem-sucedida e que tinha um futuro lá, né, no lugar deles. E de repente eles falaram, vamos abandonar tudo. Eles receberam o chamado
E eles foram para um lugar para ajudar aquelas pessoas, para construir escolas, para ajudar aquelas pessoas, levar recursos para aquele lugar, dar uma vida melhor. E quando eles foram, a igreja fez uma festa para enviá-los, enfim. E eles foram para lá e serviram. A vida deles inteira. Eles saíram com 20 e poucos anos, agora, 50 anos depois, já com 80 anos, cansados, deram a vida inteira para o projeto missionário para servirem a Deus. E eles estavam agora marcando para voltar, aposentados, já estavam doentes, já cansados, muito cansados, e eles decidiram retornar. E quando marcou-se o dia deles virem, eles foram lá e tal, entraram no avião e voltaram. E havia uma expectativa muito grande no coração daquele homem. Nós homens somos mais bobos assim com algumas coisas, as mulheres são mais sábias. Ele veio com uma expectativa grande, ele falou, bom, nós vamos chegar lá, a igreja vai estar esperando a gente, vai ser uma festa, vai ser muito bonito, vai ser tremendo. E depois de 50 anos de trabalho, voltar para a igreja, os irmãos receberem a gente no aeroporto, vai ser maravilhoso. Poder abraçar os irmãos e dizer, olha, nós ficamos lá e servimos a Deus. E agradecemos por vocês estarem orando por nós. E foi. E o avião subiu e foi até o lugar onde eles exploravam. E quando eles chegaram, ele olhou do avião e eles estavam na classe econômica. E ele, olhando lá de cima do avião, ele percebeu realmente tinha um movimento lá embaixo no aeroporto, bastante gente, muita gente. E aquilo foi deixando ele muito emocionado, ele falando, nossa, eu imaginei que ia ser feita alguma coisa para nós, falando para a esposa dele, mas eu não imaginei que fosse feita alguma coisa tão grande. Porque aí o avião desceu, foi fazendo lá o preparo para que o pessoal pousasse, ele, né, vai andando lá e tal, até diminuir velocidade, todas aquelas coisas, e ele conversando com a esposa, dizendo, olha, eu vi banda, eu vi, né, enfim, várias coisas lá, muita gente. Ele falou, eu jamais imaginei que o pessoal ia fazer isso para nós. E o avião fez todo o percurso e tal, parou, e aí falou para que eles esperassem um pouco, e ele todo ansioso, querendo descer, o que ia acontecer. E eles ficaram lá, na classe econômica parada, e aí do outro lado do avião, que era a classe executiva, enfim, o pessoal mais nobre, né, abriu a porta do avião, aquele pessoal foi descendo, e estava uma autoridade, né, um presidente que estava descendo lá, e todo aquilo que foi montado eram as honrarias para aquela autoridade que estava chegando. E eles ficaram, da classe econômica, ficaram esperando. Até que todo mundo desceu, lá da classe executiva e tal, e foi embora, e a banda foi guardando as coisas, e o pessoal foi tudo indo embora, e foi todo mundo embora. E aí depois, simplesmente colocaram lá a escada, e ele foi descendo. E aquilo, a esposa dele percebeu que ele ficou com o coração muito triste, porque não tinha ninguém. Não veio ninguém para recebê-los. E eles foram para casa, que era dos pais, e que ficou para eles, e eles chegaram lá. Algumas pessoas foram lá e tal, ajeitar as coisas, mas ele ficou lá 1, 2 dias, emburrado no canto. E um dia ela foi conversar com ele não queria orar. E aí ela chegou perto dele uma noite e falou, meu amor, o que está acontecendo com você? Eu percebi que você anda muito triste. Você não está feliz de ter voltado para cá? Da gente ter retornado? Daí ele diz, como que eu vou estar feliz? A gente saiu daqui, deu a nossa vida inteira, 50 anos servindo lá no campo missionário. Demos a nossa vida inteira, nos entregamos de todo jeito. E quando a gente retorna depois de 50 anos, sabe, quando a gente volta para casa, não tem ninguém para nos receber. Quando a gente retorna para casa, não tem ninguém. Aí ele olhou para ela e disse, eu não consigo entender. Por que quando a gente voltou, não tinha ninguém para nos receber? Por que quando a gente voltou para casa, não tinha ninguém para nos abraçar e para nos receber? E para pelo menos dizer muito obrigado pelo trabalho que a gente fez? Aquela senhorinha abraçou o marido dela e disse assim, meu amor, é porque nós ainda não chegamos em casa. É por causa disso que nós não recebemos o cumprimento e o abraço. É porque nós ainda não chegamos em casa. Nós só estamos aqui. Um dia, quando nós chegarmos em casa, Deus virá para nos abraçar. Porque a nossa casa, ela não é aqui. O nosso lugar não é aqui.
Nós estamos aqui de passagem. Infeliz é a pessoa que fica juntando coisas aqui e achando que a sua vida é aqui. A nossa vida é lá, na eternidade. E por que nós estamos aqui? Eu e você estamos aqui para proclamarmos o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para proclamar o nome de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, eles foram açoitados e ordenaram a eles que não falassem a respeito de Jesus. Olha o próximo verso aqui. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres. Olha, gente, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Olha só, eu vejo assim, a tendência nossa é murmurar, reclamar, né? Poxa, Jesus, eu fiz eu fiz em teu nome e olha só o que aconteceu. E eles ficaram felizes, alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Olha que inversão de valores que nós estamos vivendo na nossa geração, que a Igreja de Cristo está vivendo. Era para a gente ficar feliz se alguém questionar, se alguém nos der um tapa na cara porque a gente serve a Jesus, se alguém nos tirar alguma coisa porque a gente serve a Jesus, era para a gente ficar feliz e dizer glória a Deus, porque eu fui considerado digno de sofrer afrontas por causa do nome do meu Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esse privilégio que nós temos de proclamar o nome de Jesus. Esse nome maravilhoso que nós não somos dignos. Nós não somos dignos de falar a respeito de Jesus. Mas foi nos dada essa graça. Foi nos dado esse privilégio. Sabe, gente, você está no teu local de trabalho, não é só para trabalhar lá. Você é um missionário. A gente pensa que missionário é só quem está lá na África, é só quem está lá no Afeganistão, é só quem está na Síria. A gente pensa que missionário é só quem está lá no meio dos índios. Não. Missionário é quem foi chamado por Deus para estar onde você está. Você é um missionário. Aonde Deus te colocou para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. Deus não te colocou ali por acaso. O apóstolo Paulo ele tinha muito esse pensamento. O apóstolo Paulo acreditava que todo lugar onde ele estava, aquele lugar era um lugar que Deus tinha colocado ele ali por algum propósito. Tanto que Paulo, quando ele morre, ele deixa uma igreja formada por soldados romanos. Olha só, gente, que coisa. Os soldados romanos que batiam nele, os soldados romanos que ficavam guardando ele ali para ele não para ele não fugir e tal, os soldados romanos que ficavam ali pressionando ele. Quando Paulo morreu, tinha uma igreja que ele formou com soldados. Por quê? Porque ele aproveitava para pregar o evangelho. Eu fico imaginando quando o pessoal estava dando as chibatadas nele lá, e o pessoal dando as chibatadas, ele falou, não, você pode bater, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus ama a sua vida. Jesus muda a história da tua família. Jesus muda a tua causa. Jesus transforma a tua vida e o teu coração. Jesus tira essa dor do teu coração. Jesus tira esse trauma. Jesus tira essa situação infeliz da tua carreira, da tua vida. Jesus livra a tua família de toda enfermidade. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Eu fico imaginando Paulo apanhando e pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, proclamando o reino de Deus. Ele não perdia tempo. Ele não perdia tempo. Não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo, minha irmã. Prega o evangelho e profetize, declare o nome de Jesus aonde você estiver. Eles apanharam e foi ordenado que eles não falassem de Jesus. Mas o texto bíblico diz que eles se retiraram daquele lugar e estavam muito alegres. Não era pouco, não. Muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Eu fico imaginando eles conversando, quando eles saíram de lá, todo machucado, mas eles conversando, dizer, cara, eu não acredito. Eu não acredito que eu fui digno de sofrer por causa desse nome. Tem uns que sofrem, gente, por causa de clube de futebol, não tem? Gente que sofre por causa de clube de futebol. Tem gente que sofre por causa de políticos. Né? Tem gente que tem político de estimação, né? Tem gente que sofre por causa de político, sofre por causa de partido político, sofre por causa de posição política. Tem gente que sofre por causa de religião. Mas estes tiveram o privilégio de sofrer por causa do evangelho. Tem gente que sofre por causa de prazer, fica atrás de prazer aqui, prazer ali, vai se estragando tudo na vida. Tem gente que sofre por causa de ambição, por causa de egoísmo.
Mas estes estavam felizes porque eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você tiver que sofrer na tua vida, que seja por causa do nome de Jesus. Aleluia. Que seja por causa do nome de Jesus. Ame esse nome. Ame esse nome. Esse nome não é para ser falado em qualquer lugar. Esse nome não é para ser falado de brincadeira, como às vezes a gente faz. Esse nome não é para ser usado em qualquer lugar. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus, é sagrado. E nós temos que levar muito a sério o nome de Jesus. Porque por mais santos que nós fôssemos, nós não teríamos direito, nós não teríamos... a gente não teria dignidade. Nós não poderíamos falar o nome de Jesus. Nós não merecemos. Mas Ele nos deu essa graça. Então creia, confie e continue proclamando o nome do Senhor. E para a gente terminar, olha só, para a gente terminar. E todos os dias no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Opa, peraí. Bom, primeiro assim, eles são pegos falando de Jesus, eles apanham por causa disso, o pessoal ordena para eles, as autoridades ordenam para que eles não falem mais o nome de Jesus. E aí, o que esses 3 jovens fazem? O que esses discípulos fazem? O que esses servos de Deus fazem? Eles ficam alegres por terem sofrido por causa de proclamarem o nome de Jesus. E aí eles saem de lá e eles falam ainda muito mais. E o texto bíblico diz que eles vão de casa em casa, em todos os lugares, e eles não cessavam, presta atenção nessa parte, eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome de Deus, bendito seja o nosso Senhor poderoso nessa noite. Portanto, 3 coisas que eu quero deixar aqui com você, 3 frases. A primeira é essa: é necessário resistir firme na fé e na presença de Jesus. É necessário resistir. O inimigo vai tentar fazer você se calar. O inimigo vai tentar te impedir, como tentou impedir Jesus, como tentou impedir os apóstolos, como tentou impedir homens e mulheres que nos antecederam, irmãos e irmãs em Cristo. Mas o evangelho só chegou até mim e até você porque eles não obedeceram às ordens do inferno. E eles continuaram a proclamar o nome mais poderoso da terra, o remédio mais poderoso da terra. A solução para tudo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Segunda frase é essa: é necessário proclamar constantemente o nome de Jesus. Não pare de proclamar o nome de Jesus. Hoje ainda, antes de dormir, proclame o nome de Jesus. Em todo lugar onde você estiver, amanhã, no teu trabalho, onde você estiver, com a família, em casa, aonde você for, proclame o nome de Jesus. Porque é por causa disso que você está aí. É por causa disso que Deus te levantou. Foi com esse propósito que Deus, Ele te separou. E, por último, é necessário aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Tem um chamado de Deus para a tua vida. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Eu quero terminar, gente, olha, presta atenção. Hoje a palavra é muito importante. Eu quero terminar dizendo para você essas 2 coisas. Quando fala sobre o chamado de Deus, primeiro, você tem uma vocação. Qual que é a vocação que você tem? A tua vocação é de se tornar a cada dia parecido com Jesus. Essa vocação é a vocação de todos nós. Todos nós fomos vocacionados para que a cada dia nós estejamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Tá bom? Essa é a nossa vocação. E o nosso chamado comum é para que todos nós estejamos levando o nome de Jesus. Boas novas é Jesus. Evangelho é Jesus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, as boas novas, não são pensamentos, não são ideologias, não são dogmas, não são doutrinas, não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa tem nome: Jesus, 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 o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Emanuel, o Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o pão que alimenta, a água que sacia. É Jesus Cristo, o nosso esconderijo. É Jesus Cristo, o nosso Redentor. É Jesus Cristo, a nossa paz, o Príncipe da paz, o Senhor da paz, o nosso Salvador. É Jesus Cristo, pastor, aquele que nos guia e que nos orienta por todo o caminho que nós devemos andar e que vai nos sustentando, o nosso provedor. É aquele que nos protege, do Salmo 121, o guarda que nos protege. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor é a tua cura. Jeová Rafá, o Senhor é a tua cura. Nós estamos com a Rafa lá no hospital, né? Rafaela significa Deus cura. É Deus quem te cura. Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, a nossa vida está guardada nele. E nós não nos esquivaremos, nós não o abandonaremos, nós não deixaremos o nosso Senhor. Proclamaremos o Senhor em todo lugar onde formos. Se você é um professor para levar o nome de Jesus. Se você é um empresário para levar o nome de Jesus. Se você é um médico para levar o nome de Jesus. Se você é um profissional, um funcionário em alguma empresa, em algum lugar, você está ali para levar o nome do Senhor Jesus. Aonde você está, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde você está agora, você está aí estratégico, por um chamado de Deus, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é ungido de Deus, é abençoado do Senhor. Você é povo escolhido do Senhor. Deus, ele te abençoou, ele te separou. Jesus, nome dos nomes, Senhor da nossa vida. Eu termino aqui dizendo para você que o meu desejo é que nós também nos alegremos em Jesus Cristo. Seja pelas conquistas, pelas vitórias, pelos triunfos que nós temos, seja em momentos de dor, de dificuldade, de luta, que eu e você estejamos celebrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença dele e o cuidado dele a cada dia. Que nós não cessemos de proclamar esse nome em todo lugar e que nos alegremos nele todos os dias, levando pessoas a conhecê-lo e a mudarem a vida também, como um dia ele mudou a nossa. Jesus aqui, ele não está oferecendo para nós nem ouro, nem prata. Jesus está oferecendo para nós vida. Jesus diz: levanta e anda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E que você que foi separada por Deus, cumpra o ministério do Senhor com alegria. Porque Jesus está cuidando de você. E o teu galardão está preparado. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Timóteo 4,7, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, eu estou me preparando para receber a coroa que está sendo preparada para mim. E Paulo conclui dizendo, não somente para mim, mas para todos aqueles que honraram o nome de Jesus enquanto estiveram aqui na terra. É para ter vontade de viver, é para viver com qualidade, é para viver com excelência, é para viver com ousadia, é para viver em plenitude. Mas isso tudo só acontece, só é possível, se eu e você estivermos em Jesus. E Jesus não é só para você, mas é também para você partilhar com alguém. Que Deus abençoe
em nome de Jesus, o teu coração e a tua vida nesta noite. Eu quero orar com você, mas eu vou colocar uma canção, porque é uma canção muito especial. E eu quero colocar essa canção aqui para estar abençoando a tua vida, tá? Faz parte da pregação. Logo que terminar essa canção, que eu lembrei dela aqui agora, estou separando ela aqui. Logo que terminar essa canção, eu quero orar por você. Por todos que sentiram-se desafiados nessa noite em colocar Jesus no teu peito e ter a coragem de andar de peito aberto, dizendo para todo lugar: eu pertenço a Jesus. Eu não sigo Jesus por causa de coisas. Eu sigo Jesus por causa de quem Ele é. Ele me basta. Ele me é suficiente. E eu o amo com toda a minha força. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado por todos, Deus, que ficaram aqui, que permaneceram, que vieram, Senhor Deus, comer desse alimento, beber dessa água, compartilhar, Deus, comigo essa fé. Nós estamos aqui, Deus, para compartilharmos o amor de Jesus. E eu sou muito grato, o Senhor tem me dado amigos aqui, Pai, gente que eu não conhecia. E só conheci, Deus, por causa da tua graça, por causa dessa oportunidade que o Senhor nos abriu. A tua palavra reúne os teus filhos, aproxima os teus filhos. A tua palavra, Senhor Deus, ela é remédio que cura. A tua palavra, Senhor Deus, é refrigério, é descanso. A tua palavra nos dá segurança e paz. A tua palavra, Senhor Deus, vai dando direção para nós a cada dia, vai nos orientando. A tua palavra, Senhor Deus, muda a nossa vida e a nossa história. Nós não vivemos por vistas, nós queremos viver pela fé na tua palavra. Conhecer a ti, Jesus, através da tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o que nos une aqui não é uma religião, mas o nome do Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que nós damos toda a honra e toda a glória. O nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus. Abençoe, Pai, cada um que está aqui nessa noite. O Senhor separou a dedo as pessoas para estarem aqui, ouvindo a tua palavra. Muito obrigado, Deus. Com estes aqui, o Senhor muda o mundo, Pai. Com estes aqui, Deus, o Senhor faz coisas extraordinárias. Usa, Pai, cada um aqui poderosamente. Faz arder em nosso peito a chama do teu nome. Faz, Senhor Deus, arder de novo a paixão pelo teu reino. A paixão, Senhor Deus, pelo ministério, pelo chamado que nós recebemos do Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para ficar nos esquivando, preocupados, angustiados, porque está acontecendo isso aqui e ali. Nós estamos prosseguindo, carregando em nosso peito aberto o nome de Jesus. Remédio, caminho, verdade, vida, solução, liberdade, saúde para todos que quiserem, que desejarem. É só vir, que o Senhor Jesus é alívio e descanso. Nós colocamos, Pai, o coração de todos diante do Senhor. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que nesta noite, teu Espírito Santo e teu poder sejam ministrados sobre a igreja aqui presente, sobre o teu povo que está aqui, Pai. Abençoe a todos. Eu peço, Deus, a tua fortaleza, o teu amparo e o teu cuidado. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe todos os motivos de oração que foram colocados aqui. Abençoe, Deus, todas as vidas. As pessoas que necessitam da tua graça nessa noite, de um milagre do Senhor. Em o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, aqui, na tua família, na tua casa, aí no hospital com a Rafa, aonde tiver alguém enfermo, seja aí na tua casa ou na tua família, nós abençoamos. Abençoamos a tua família e a tua casa com a unção do Senhor Jesus. Tua casa está sendo cheia da unção do Senhor hoje. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.